graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez para dar as nossas notícias do mês de agosto de 2021. E quero começar recitando Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A graça e a paz. Vamos lá, atualizações do mês de agosto. Tivemos primeiro uma onda de calor já no mês de agosto, no final de julho para o começo de agosto, onda de calor chamada Lucifer, e tivemos temperaturas bastante altas, a 47 graus, 48 graus em várias partes da Espanha. E nos últimos dias, de agosto, começou Dana. E Dana é o que eles chamam aqui de gota fria, que é uma depressão isolada nos níveis mais altos, Então, essa gota fria ela é caracterizada por chuvas intensas, por tormentas, por tempestades, muitos raios e, infelizmente, com muitas inundações. E essas inundações, amados, afetou várias partes da Espanha. Então, assim, foi uma coisa assim terrível em algumas cidades, Os irmãos já sabem como é Recife, por exemplo, que quando chove muito provoca inundações. Então, graças a Deus, não houve óbitos, mas muitas pessoas perderam tudo, Tudo da sua casa, tudo do seu comércio. Então, ore por esse motivo. Em relação ao Covid-19, a vacinação continua e já ultrapassamos uns 70% da população que já foi vacinada, Entretanto, os especialistas continuam dizendo que devemos manter os cuidados, principalmente com a variante Delta, mas também tem outra variante, da África do Sul, que eles também temem. A situação continua bem complicada com os jovens, principalmente em Barcelona, e muitos botelhões. E o que são os botelhões? Os jovens enchem garrafões de bebida alcoólica e bebem. Então, os amados já sabem, qual é o resultado disso. Então, muita baderna, muita violência, tudo quanto não presta, É a consequência. E o governo, por exemplo, de Barcelona quer manter o ócio, a parte, de lazer noturno fechado. Enquanto isso, os jovens fazem o que querem na rua. A polícia, quando vai abordar ou quando vai reclamar, orientar, é atacada. E muitas vezes os policiais se sentem indefesos diante da população, alguns deles menores, que eles não são cobertos, pelo governo. Então, eles estão mais na função de orientação e não podem fazer muita coisa. E, por outro lado, os comerciantes querem continuar vendendo para ganhar o seu pão de cada dia. E o governo diz que não pode pelo Covid-19. Enquanto isso, a situação está aí. E ninguém toma uma providência. Então, esteja orando pela situação aqui da Espanha. Quanto a nós, como é que nós estamos? Afonso continua fazendo terapia. Eu estou participando de uns encontros, com a psicóloga cristã para administrar o estresse. Irmãos, ore por nós. Nós não estamos bem. A terceira semana de agosto, Afonso teve dores de cabeça, causada pela ansiedade e pelo estresse. Graças a Deus, essa semana agora, que é a primeira semana de setembro, é a última semana dele de trabalho, depois ele vai ter férias, mas ele está reaprendendo, e eu também, a como administrar, esse estresse. Então, esteja orando também por nossa saúde. Com respeito ao trabalho, na Associação de Aulas de Espanhol para os Estrangeiros, no último dia, na última semana de agosto, tivemos uma reunião
e estamos organizando já o ano letivo, que vai começar as aulas no dia 21 de setembro. Então esteja orando. Recebemos a notícia que uma de nossas alunas perdeu um filho afogado nesse verão. Aqui tem piscinas, né, em várias partes, então, infelizmente, são coisas que acontecem, esses incidentes ou acidentes, e algumas crianças morrem afogadas, né? Então, esteja orando por consolo. Essa mulher perdeu o filho. Os amados sabem que isso é uma dor muito grande, né, para ela que é mãe, mas ela tem uma filha que também precisa dela. Então, ore por consolo nessa família e por sabedoria para que possamos ser instrumentos de bênção, de graça, né, de consolo na vida dessa mulher quando retornemos às aulas. Enquanto ao aconselhamento, continuamos aconselhando os 2 casais, mas um casal viajou de férias e o outro casal conseguiu um trabalho de verão, né? Então, tivemos que suspender, né, o trabalho de aconselhamento, mas sempre mantendo contato por WhatsApp, por telefone, conversando. O Afonso tem mantido contato com os maridos, eu tenho buscado conversar com as mulheres, e estão caminhando. Então continue orando, né? Restauração de matrimônio é um processo longo e que exige sempre muito trabalho. Com respeito aos refugiados, amado, pedimos oração, porque a Espanha foi um dos países da Europa que tem recebido, que recebeu, né, refugiados, na verdade. Esteja orando por isso. A França também recebeu refugiados, mas no meio deles detectou alguns terroristas, né, que entra no meio. Então ore por essa situação dos refugiados na Europa, que não é uma situação fácil, não existe uma fórmula mágica de resolver essa situação tão necessária e tão urgente. Também eu gostaria de louvar a Deus pelo sustento. Algumas ofertas que geralmente entram nesse mês de agosto não entraram, não sabemos o motivo, mas Deus levantou outras ofertas esse mês, então louvamos a Deus, porque até aqui, né, o Senhor tem nos ajudado, e o nosso Deus é o Deus que provê, né? O nosso Deus é o Deus fiel e de provisão. Também eu quero compartilhar com os amados que recebemos o pedido de oração dos irmãos do Afeganistão, que haviam decidido entregar sua vida para Jesus. Eles já são crentes, mas entregar a vida em sacrifício, porque eles sabem que serão, né, assassinados pelos talibãs. Então eles decidiram pregar o evangelho, porque como eles sabem que vão morrer, eles querem continuar pregando o evangelho. Então o pedido de oração era por eles, né, para que eles fossem fiéis até a morte, por aqueles que estão sequestrados e sendo torturados para negar sua fé, e por aqueles que conseguiram sair do país, que sejam testemunhas de Jesus. E aí, irmãos, veio uma pergunta na minha cabeça, e eu queria deixar para a meditação de vocês. Se você soubesse que ia morrer daqui a uma semana, daqui a 3 dias, ou hoje, o que você faria com a sua vida? Os nossos irmãos afegãos, eles decidiram pregar o evangelho, né? E eu queria terminar lendo um texto de Romanos 14, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Então quero deixar esse texto de Romanos 14, 7 e 8 para a meditação dos amados, e dizer que o Senhor, apesar de tudo que está acontecendo, Ele continua sendo bom. Nossa vida é sempre, amados, para a glória de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe.